Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao canal Mensagem que Acalma. Eu sou Josiara Salles e o vídeo hoje ainda vamos estar falando sobre o Outubro Rosa. Lembra da live que eu comentei que eu ia estar postando? É esse vídeo aqui, tá? Fantástico esse vídeo. Eu bati um papo com a psicóloga Débora Iota e Tainara Martins. A Tainara Martins, ela é enfermeira, educadora corporativa em saúde. Gente, ela falou muita coisa, deu várias dicas, explicou muita coisa, coisas que eu particularmente não sabia, então o vídeo tá imperdível. Ficou um pouco longo, né? Eu encurtei o máximo que eu pude, mas vale a pena assistir do começo ao fim, porque o vídeo tá maravilhoso, fantástico, com muita informação. Tá bom? Eu quero agradecer a Thay, a Dê, né, as meninas que participaram dessa live fantástica comigo. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada por ter aceito o convite, por ter feito essa live, por ter trazido tanta informação bacana, né, para todas nós mulheres. Beijos, e como eu sempre falo, por trás de um lindo sorriso pode ter alguma coisa mal resolvida e a gente não sabe. Então, por isso, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, porque a gente nunca sabe o que está realmente acontecendo aqui dentro dos nossos corações e dos nossos pensamentos, tá bom? Então, dê seu like, se inscreva no canal, clica aqui no sininho para receber as notificações de novos vídeos e tenha um lindo e abençoado final de semana. Beijos, tchau a todos vocês. Obrigada, meninas, mais uma vez, viu? Ficou lindo demais esse vídeo. Beijos, tchau. Eu quero muito agradecer, né, que vocês tenham topado bater esse papo, né, falar desse assunto tão sério, né, sobre o Outubro Rosa, né, esse cuidar, né, essa questão das doenças, né, eu acho esse projeto do Outubro Rosa um projeto muito lindo, né, porque eu acho que é uma forma que as pessoas têm sempre uma informação, né, muitas pessoas falam. E aí tem campanhas também, né, para que as pessoas possam se cuidar. Então, gente, convidadas de hoje é a Débora Iota, ela é psicóloga e vai bater um papo, vai falar pra gente na área da psicologia, na área dela, de que forma que pode ajudar, quando a pessoa recebe essa informação, né, que está doente, que está com algum problema, ela vai falar um pouco nessa área dela. E temos também a Tayane Martins, Tainara Ô, Martins. Jace. Ah, Oi. bom, Jace. Você falou certo É a agora, viu? mania de chamar você de Tainara, já falou o Você nome, ama. não sai. É. Viu? Tá aí, Ela tá é, aí, ninguém sabe meu nome. é, ela é enfermeira, gente, educadora corporativa em saúde. Ela também vai falar bastante sobre a área que ela domina muito. Eu vou ficar aqui ouvindo e de vez em quando eu falo alguma coisa, né? Pra gente bater um papo. Mas a live praticamente é de vocês, meninas. Sejam todas bem-vindas, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E vamos bater um papo muito gostoso, agradável, né? Vamos fazer uma informar as pessoas. Com Eu vocês, meninas. agradeço pelo convite, viu, Jace? A Débora também aí, eu acho que a Flávia colocou um trio ótimo, né? Eu gosto desse trio. Que Adoro bom! muito, viu? E, e vamos conversar aí um pouco. Dé, quer falar alguma coisa? Poxa, agradecer o convite. Eu acho que esse é um tema muito importante, né? Da gente falar, principalmente três mulheres fortes do voluntariado que se abraçam o mundo aí, e a gente se fortalecer ainda mais, mulheres, né? Se fortalecendo nesse assunto que eu acho tão importante, e da gente falar de outros aspectos que muitas vezes também não são trazidos, né? Aqui no, quando a gente faz esse bate-papo, Outubro Rosa, todo ano tem, mas tem pequenas coisinhas que as pessoas deixam passar, né? Eu acho que esse assunto, a Thay vai falar aí um pouquinho da prevenção, né? Mais da área dela, e logo depois eu venho com a questão do diagnóstico, como se enfrenta isso e qual o papel da psicologia, né? Nesse âmbito. Eu acho que um ponto importante que aí pega muito também
anda sempre junto, né? Primeiro que eu acho que saúde mental a gente já devia nascer com um psicólogo, viu, Débora? Eu já devia nascer e ter um psicólogo ali do lado, né? Mas eu acho que quando a gente inicia falando de câncer de mama, na verdade, quando a gente fala câncer, já é uma palavra que traz muito estigma, né? Então a gente tem que trabalhar culturalmente e socialmente a questão do que o câncer representa, né? Porque hoje o câncer é um tabu. Então, minha bisavó, por exemplo, não podia nem falar a palavra câncer, falava, aquela doença ruim, aquela coisa, né? Então, a gente precisa, não, é câncer, é câncer. E aí, o que é o câncer? Mas o que eu posso fazer para tentar evitar o câncer? Eu posso tentar fazer minha parte. Vai ser uma certeza que eu vou dizer não tenho câncer? Não, não vai ser. Mas a gente pode tentar fazer meios para isso melhorar, né? E aí, acabei de falar da minha bisavó, recordei que uma coisa muito forte aí na minha família, muitos morreram de câncer. Então, quando a gente fala de câncer na minha família, por exemplo, o fator hereditário e genético pesa um pouco. Mas hoje, quando a gente olha a questão de câncer, geralmente a parcela genética e hereditária de fator de risco é muito mínimo, geralmente em torno de 5%. Mas, e aí a gente precisa trabalhar esse estigma de que câncer é uma doença e o que dá para a gente fazer para lidar com isso de uma melhor maneira, né? Outro dia eu até vi, acho que no Facebook, falando assim, que queremos que o câncer seja apenas um signo, né? Queremos, esperamos, né? Mas tá aí e todo mundo é passível disso, né? E acho que outro ponto que quando a gente fala de câncer é que a questão da mortalidade, né? Então todo mundo já pensa, tá com câncer, tá morrendo. Não, não é bem assim, né? Então a gente tem pessoas que vivem anos com câncer. Eu tenho amigas que estão em cuidados paliativos, que é uma outra abordagem também, né? E que vivem muito feliz, que vivem muito bem. Obviamente que todos temos seus altos e baixos, né? Que depois a Dé fala um pouco mais disso. Mas tá aí, com 10, 8 anos, com câncer de mama metastático no corpo inteiro, por exemplo, né? Várias partes aí do corpo. E tá muito bem. Então, uma outra questão é que não precisa ter cara para dizer tenho câncer, né? E aí, quando a gente fala do Outubro Rosa, eu acho que é um momento que a gente tem para olhar mais fortemente, não que durante o ano ou os outros dias a gente não olhe para isso, mas que a gente precisa olhar mais fortemente para isso e deixar a informação acessível para todos. Porque é um direito de todos nós termos acesso a essas informações, mas às vezes a gente tem diversas questões. Por exemplo, a pessoa lá na região norte, dificilmente ela vai ter um acesso tão grande como a gente tem na região sudeste, em diversos exames e diversas tecnologias. São Paulo Centro aí, uma grande metrópole, né? Então, a gente tem essa diferença de regionalização e de local. E hoje eu trouxe até um dado aqui, eu anotei para falar para vocês, que a gente tem o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Então ele é um órgão ali e respaldo, é um órgão que dá apoio ali ao Ministério da Saúde. Então o INCA é uma referência de câncer que a gente tem aí no Brasil. Estimou que no ano de 2021, 62 mil novos casos a gente terá de câncer de mama. Então, isso é um número muito grande e um impacto muito grande que isso traz, né? Hoje, quando a gente fala da mortalidade na mulher, a maior causa de morte é o câncer de mama. E ele só perde para qual? Outro câncer, que é o câncer de colo do útero, né? E aí, quando a gente olha essas diferenças de regionalização que eu falei do Brasil e acessibilidade, na verdade, no mundo, né? Vai ter diferenças, acessibilidades a isso. Quando a gente fala na região norte, a maior causa de mortalidade é colo de útero, câncer de colo de útero, e não câncer de mama. Mas o câncer de mama, no geral, predomina nessas mulheres, no geral, no nosso país, né? E aí, quando a gente fala do câncer, além desse estigma que eu disse, do tabu, de que todo câncer mata, de que não falo câncer porque é uma palavra feia, uma doença ruim, a gente tem também a questão
da autoimagem, dos impactos que isso traz na vida de quem é diagnosticado com câncer, tanto na família, como profissional, como, enfim, é uma série de coisas que isso acarreta. Eu falei da minha família, que a minha bisavó faleceu de câncer, câncer no esôfago. A minha avó faleceu de câncer na medula óssea, meu tio faleceu de câncer no fígado, a minha outra tia faleceu de câncer no reto e no ânus. Por enquanto, o câncer de mama não tá aí. Mas bate na porta de qualquer um. Porque quando a gente fala da nossa sociedade hoje, quais são os maiores fatores de risco que a gente tem? Primeiro, estamos numa sociedade que se envelhece por muito mais tempo. Então, todas essas tecnologias, essa evolução, ela nos trouxe esse benefício de que a gente está predominando, então a pirâmide lá que a gente fala está invertendo, então está nascendo menos e vivendo por muito mais tempo. Só que um dos fatores de risco que a gente tem para o câncer é a idade acima ali do um envelhecimento acima de 60, 50 anos, a gente já começa a ter um fator de risco pela questão genética e hormonal. Além do que, dependendo do tipo de exposição ambiental que essa pessoa sofreu ou qualquer um de nós sofre, também é um fator de risco a mais. Então a poluição é um fator de risco. A questão da nossa sociedade, que tudo hoje é tudo muito rápido, né, para comer. Eu falo por isso, rotina no hospital. Essa semana aí eu tô feliz, né, que eu tô de férias. Hoje foi a sexta-feira das férias, né, amém. Mas foi uma semana turbulenta e teve dia que correria, o que eu comi em quanto tempo, né? Então a gente tem aquela questão de que, já viram aquela ideia de que descasca menos e abre muito mais embalagem? Isso é a nossa sociedade, revolução, pós-revolução industrial aí, e que tem várias interferências, vários impactos, porque tem muito mais conservante, tem muito mais sódio, tem diversas coisas, né? A questão do açúcar. Então, quando a gente fala de todos esses fatores do câncer de risco, que é o fator ambiental, o fator social, o fator genético hereditário, que por mais que seja uma parcela mínima, ele acaba contribuindo, o fator econômico, que a gente falou das regionalizações diferentes, né? E além desse fator de risco, quando a gente fala dele genético hereditário, geralmente ele é em torno de menos que 5% dos cânceres está relacionado a esse fator genético hereditário. E aí uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é que no Outubro Rosa a gente associa o quê? A mulher. Mas sabiam que tem um câncer de mama no homem? Isso daí muitas pessoas não sabem, mas a gente tem o câncer de mama no homem. E é um fator de risco também se, por exemplo, o meu pai teve um histórico de câncer de mama. Eu tenho um fator de risco a mais, porque eu tenho uma proximidade com o meu pai nessa linha genealógica e ele tem um fator de risco, ele teve o câncer, né? Vamos supor, nessa questão. Então, isso é um fator de risco e que a gente muitas vezes não olha para o homem, que homem não tem câncer de mama. Mas é um outro ponto, um outro tabu também que a gente precisa tirar esse estigma da sociedade. Um outro fator de risco quando a gente fala genético e hereditário é se eu tive também esse fator de risco na minha família muito mais próximo. Então, avó, tia, mãe, né? Principalmente se elas tiveram antes dos 50 anos. É um fator de risco mais fortemente, que a gente precisa estar olhando para isso. Quando a gente fala da questão social e ambiental, que eu falei a poluição, o tipo de alimentação, o sobrepeso e a obesidade, eu tô melhorando isso daí, tá? Eu tô focando nisso em mim, porque essa pandemia dentro do hospital fez eu ganhar uns quilinhos a mais, 15 quilos a mais, trabalhamos fortemente, mas agora tá tudo melhorando. Então, o fator de sobrepeso e obesidade também é um fator de risco, porque isso vai interferir na multiplicação das células. Então, quando a gente fala câncer, o câncer ele vai ser, a grosso modo, a replicação de células
de forma desorganizada, desordenada, né? Então, diariamente no nosso corpo tem replicação de células, mas elas têm um tempo, elas têm um porquê, elas estão se replicando, tem toda uma questão por trás disso. E quando a gente fala do câncer, não, ele é o rebelde, né? Vamos dizer, a ovelha negra ali, que está se multiplicando e não tem um controle. A gente precisa frear essas células de alguma maneira. E aí que entra todas as condições de tratamento, de radioterapia, quimioterapia, que daí dá para a gente falar um pouquinho mais para frente. Outra questão também de risco, quando a gente fala social e ambiental, do perfil de estilo de vida, é inatividade física. Então, hoje se recomenda que pelo menos 150 minutos por semana a gente consegue ter uma melhora, o nosso corpo consegue sentir essa melhoria e esse impacto na questão fisiológica do corpo quando a gente faz pelo menos 150 minutos de atividade física na semana. O outro fator de risco é a bebida alcoólica e o tabagismo, fumar. Então, tudo isso é fator de risco porque tem substâncias que vão interferir na reprodução dessas células, né? Alimentação também, isso as minhas amigas Nutri falam sempre ali. A alimentação, altas temperaturas e frituras. Então, não sei se já ouviram falar, geralmente culturas ou sociedades que comem muito churrasco, coisas em altas temperaturas. Tem alguns estudos que já mostram que elas têm um aumento muito maior, né, nessa questão de câncer, porque as altas temperaturas, elas também liberam uma substância que faz um contato que é um fator de risco para a multiplicação dessas células de forma desorganizadas, né? Uma outra questão é a parte reprodutiva e sexual. Então, quando a gente fala da parte reprodutiva e sexual, a gente tem o fator de risco quando não tem a mulher que não engravida, que nunca teve uma gestação, e aí isso também é algo que a gente precisa olhar com mais atenção, né? Porque já vem uma questão da sociedade achando que o estereótipo da mulher é necessário engravidar. E aí, quando fala essa questão, nossa, é um fator de risco a mulher que não engravida, aí já fica, viu? Mas um motivo para você engravidar. Eu acho que não é bem assim, né? Mas é um dos fatores de risco, porque é a questão hormonal. A carga hormonal que aquele corpo é liberado, de todo aquele metabolismo. Então, a mulher que tem a sua primeira gestação acima dos 30 anos também é um fator de risco. A questão da menopausa. Então, quando entra num período de menopausa muito tardia, também é um fator de risco, porque ela fica muito mais tempo também exposta a essas questões hormonais. Se faz terapia de reposição hormonal, principalmente por mais de 5 anos, depois dos 55 anos aí, é um dos outros fatores de risco também, porque tudo isso contribui com essa carga de hormônios que tem nesse corpo da mulher, tá? O fator menstrual também. Então, geralmente, a primeira menstruação, que a gente chama de menarca aí, ocorre na média de maior que 12 anos, nessa faixa de 12 anos para mais. Se pensar por esse lado, eu tenho um fator de risco para o câncer, porque eu menstruei com 8 anos. Eu menstruei muito precocemente. Então, um dos fatores de risco também é a questão da menarca menor que 12 anos aí, tá? Quando a gente olha também para a parte de... A mesma questão, quando a gente fala da mulher, nossa, é um fator de risco, não engravidar. Quando a gente fala de métodos contraceptivos, hormonais também, é um fator de risco, dependendo dessa carga hormonal que a mulher recebe, né? E por quanto período, qual longo o prazo que ela vai recebendo isso tudo. Então, é um fator de risco também. No geral, a gente até se assusta, fala, nossa, quanto fator de risco, né? Por isso que eu disse que o câncer não tem cara e a gente pode... Tem pessoas
que seguem tudo isso que eu falei à risca. Então faz atividade física, não fuma, não bebe, teve a sua gestação lá menos de 30 anos, não fez uso de reposição hormonal, tem um estilo de vida super saudável, ela está isenta de não ter câncer? Não, não está. Ela está fazendo a parte dela para contribuir de que seja riscos a menos, mas isso não é uma garantia que ela não vai ter o câncer, né? E aí, quando a gente fala dessa questão do câncer de mama, na verdade eu acho que todos os cânceres no geral, o SUS tem que vir fortemente oferecendo isso pra gente. Então tem que ser uma via de mão dupla, onde eu preciso ter um SUS que tenha profissionais que saibam acolher, eu preciso ter profissionais que tenham conhecimento técnico-científico para isso, e eu preciso que o SUS garanta uma rede de cuidados. Que se chegar alguém, foi diagnosticado com câncer, mas e aí? Ou no exame, na mamografia, ou algo do tipo, teve alguma alteração. Mas o que eu faço de segmento para isso? Então, a gente precisa garantir essa rede de cuidados que a gente sabe que é falha, dependendo das regiões do país, dependendo de onde isso ocorre. E às vezes até dentro de São Paulo, que a gente falou que é uma grande metrópole, a gente tem isso muito falho, né? Eu sou lá de Mogi das Cruzes, lá eu consigo ver que um sistema de saúde é muito melhor do que eu tenho aqui em São Paulo, na capital. Então, isso que é uma cidade dentro de São Paulo. Ela tem um sistema melhor, mas a própria capital tem partes falhas, talvez pela sua dimensão. Aí imagina para regiões que têm a questão econômica muito mais baixa. Isso é muito mais complicado e muito mais difícil esse acesso. E aí, quando eu falo que o SUS precisa ter profissionais também que saibam acolher, são profissionais que não façam julgamentos. Iniciando às vezes que já diz, quando vem com o fator de risco, aí o profissional já fala, nossa, mas você já tá ficando velha para ter um filho, mas já tá, enfim, faz os pré-julgamentos ou diversos julgamentos. E aí, isso a gente precisa de profissionais que saibam acolher. Eu preciso acolher essa demanda e principalmente SUS, UBS, a gente tem que ser essa porta aberta. Então, a ideia é que sejamos portas abertas dentro do SUS, que eu consiga ter uma UBS perto do meu bairro, que eu faça um vínculo com ela, que eu tenha aquele médico que eu posso chamar, opa, é meu médico, eu vou lá no meu médico, que eu tenho uma sequência, olha, aquela lá é a minha enfermeira da família. Então, acho que isso tem que ser muito mais trabalhado, muito mais fortemente. E quando a gente fala do SUS garantir todos esses cuidados, né, no geral, a gente tem que focar na prevenção e na promoção. Então, na prevenção primária e na detecção precoce também. Então, eu tento fazer todas essas medidas de prevenção. Poxa, por algum motivo falhou, fui diagnosticada com câncer. E aí, o que eu faço? Eu preciso ter esse insight de ter a detecção precoce entre isso. E como que eu consigo um dos meios de fazer tudo isso? O autoexame. A gente precisa se conhecer, então eu preciso fazer esse autoexame, eu preciso ter uma periodicidade de exames, de segmento para eu ver, fazer a minha rotina, o famoso check-up que a gente fala, né? Vou fazer um check-up, então ter essa periodicidade. Quando não tem sintomas, a mamografia ela é indicada aí principalmente na faixa etária de 50 a 69 anos. Então a mamografia ela consegue detectar aqueles nódulos, aqueles lesões bem milimétricas, tamanhos bem pequenos, e a mamografia tem essa detecção. Quando a gente fala das mulheres mais jovens, muitas vezes o ultrassom de mama acaba nos dando também um panorama para isso, porque a gente tem a questão de mama ser muito mais densa, então que dificulta quando vai fazer a mamografia, então não dá
questão de visualização e todo o resultado muito mais fidedigno do que daria numa pessoa de 50, 69 anos, né? A gente tem algumas exceções e aí são trabalhadas essa faixa etária muito mais especificamente, tá? Quando a gente fala do autoexame, o que a gente precisa ter? Uma rotina de como que a gente vai nos conhecermos. Então, é apalpar a mama, é eu fazer o autoexame. Posso fazer no momento que eu achar que for mais viável, pode ser tomando banho, pode ser trocando de roupa, pode ser ao acordar. Então, eu preciso criar uma rotina sobre isso. Eu preciso apalpar, então eu apalpo minhas mamas, eu sinto se quando eu faço isso rotineiramente, eu tenho mais chance de conhecer a minha mama e eu tenho mais chance de saber se tem alguma alteração ali. O que é importante também? Eu descer até aqui. Eu preciso vir aqui na região lateral, nessas axilas, porque aqui corre uma rede de glândulos, né? E que às vezes também eles são as primeiras reações quando tem algum tipo de infecção, quando tem algum tipo de alteração, e eles também ficam de tamanhos alterados. Agora, se eu tô sentindo uma alteração e que ela não tá em um curto espaço de tempo ainda continua ali, não some, aí a gente precisa ter uma atenção, porque às vezes pode ser um gânglio, mas às vezes pode ser alguma questão relacionada ao câncer, se ela fica por um período maior, né? Então eu preciso fazer toda essa palpação. O que muitas mulheres esquecem, mamilo. Então eu preciso apertar e apalpar esse mamilo, porque às vezes a gente tem as nodulações bem ali, interna nesse mamilo, e por ele já ser maiorzinho, já ter esse aspecto dele, às vezes confunde. Então eu preciso apalpar ele e sentir até aqui atrás dele também, se não tem nenhuma alteração. O que é importante também? Verificar se não sai nenhum tipo de secreção. Secreção amarronzada, secreção com sangue. Eu preciso me atentar a isso, que é um chamativo de atenção. O que a gente chama a atenção também é a questão da pele. Então, a gente fala, não sei se já ouviram falar, o aspecto casca de laranja. A gente pega uma laranja ali, ela tem um aspecto um pouco mais grosso, né? Se a minha pele muda para esse aspecto, é um fator de risco também. É um fator que me chama atenção. Opa, eu preciso estar olhando, porque tem alguma coisa que não tá tão normal. O que pode estar causando essa alteração na pele, esse aspecto mais grosso, mais áspero? Se ela tiver vermelha também, endurecida, nossa, uma mama tá endurecida, a outra não, né? Então isso também é um fator de risco. Às vezes tem algumas que ficam abauladas. Então ela faz um suco, ela realmente afunda aqui. Isso chama atenção também. A gente precisa olhar e ter uma atenção para isso. Quando a gente fala dessas alterações no geral, a gente tem também a questão de veias. Então, nossa, em uma mama eu tô vendo todas as minhas veias aparecendo, que antes não aparecia, e na outra não. Sempre a gente tentar fazer um comparativo de uma com a outra ajuda muito mais também. Ô, Jace, cadê sua água, Jace? Não tem Aqui, aguinha aí do lado? Toma sua água, Jace. Eu não peguei água, viu? Hoje eu mal tomei água. Desculpa, gente. Imagina. Temos que focar nessa aguinha, viu? E aí, quando a gente fala desses autoexames, né, além essa rede venosa também que a gente tem que ver, se não tá com esse abaulamento, se não tá com a questão dessa secreção, a gente precisa ver se não tem nenhuma feridinha. Às vezes fica uma lesão que apareceu ali de repente. E também não tá cicatrizando. Passou mais de 10 dias, uma semana, me chama a atenção. Quando eu comparo uma auréola com a outra, então mamilo, aquela pontinha, areola, aquela parte mais escurinha que a gente tem aqui, se eu vejo que uma tá uma cor diferente da outra, também me chama a atenção. E aí, a gente tem que naturalmente
temos uma das mamas, umas maiores, outras menores, né? Às vezes isso é natural da mulher. Mas aí a gente começa a ver uma discrepância muito maior. Isso também é um outro ponto que me chama a atenção. Eu vejo uma assimetria entre as mamas. Eu vejo a questão da secreção, saindo secreção de coloração avermelhada, de coloração marrom, às vezes até amarelada. Isso me chama a atenção. Então, são questões que a gente precisa estar nos conhecendo para dizer e saber: opa, isso não é um rotineiro, não é um comum na minha mama. O que isso pode estar acarretando, o que isso pode estar acontecendo. Preciso buscar um profissional da saúde para ver. Também não adianta a gente ver qualquer uma das alterações e já falar: nossa, eu tô com câncer. Aí já começa a chorar, né? Mandar mensagem para a família toda, enfim. A gente precisa investigar, fazer os exames, então mamografia, ultrassom da mama, outros tipos de exames, e a gente consegue ter esse diagnóstico muito mais certeiro, né? Quando a gente fala, eu tinha falado da questão dos fatores de risco, né? E que eu falei dos tratamentos também. Hoje a gente tem uma imensidão de tratamentos. Então, outra coisa também que a gente tem que tirar esse estigma é que toda mulher com câncer de mama vai perder o cabelo. Que isso afeta muito, né, a autoestima. Eu acho que quando a gente fala, a Dé tem um cabelo super curto, meu cabelo era super comprido. Depois que a gente vai pro Chanel, adeus, que é um mundo sem volta, né? Cada dia eu vou chegando mais ali. Mas tem gente que acha que isso afeta muito a questão da autoestima, né? Mas a gente tem alguns tratamentos hoje que, às vezes, tem tratamentos que são orais, que não propicia tanto a queda de cabelo. A gente tem algumas toucas que elas são, vamos dizer aí, a grosso modo, que são aquelas toucas que bem geladas, que a gente fala de... Elas fazem tipo um congelamento, né, de modo grosseiro, assim, do aporte sanguíneo por um tempo ali. Ela faz uma vasoconstrição dos vasos, deixa eles todos ali bem fechadinhos, para evitar que tenha queda de cabelo durante uma quimioterapia, coisas do tipo. Então, a gente tem diversos tratamentos que vai depender de qual grau está esse câncer, de como está todo o conjunto, fator de idade, fator de acessibilidade, é um somatório de coisas, né? Então, eu acho que tudo isso gera um impacto em todo mundo. Não é só a pessoa que é diagnosticada com câncer, é a família. É a família, é o marido, é o filho, é o tio, é a mãe, né? É a avó, é um conjunto, um somatório, um impacto profissional também. Isso interfere nas rotinas, então é quimioterapia, é radioterapia, deixa a pessoa enjoada, deixa a pessoa mais para baixo. Às vezes a pessoa também se priva até de ter os momentos de lazeres, né? Então não vou mais à missa, que eu ia todo domingo, não vou mais no restaurante, que eu ia com a minha amiga. A questão do lenço também, eu acho que é algo muito bom e que a gente poderia abarcar na nossa sociedade muito mais como algo cultural, né? Na verdade, eu sempre gostei de lenço, de turbante, e meu sonho, eu já até falei isso pra Débora, era ter o cabelo super black, assim, pra colocar todos aqueles adereços que eu acho que ia ficar super lindo, mas não tem problema que tá desse jeito e eu coloco do mesmo jeito. A Alessandra que tava aí, ela até me ajuda com os laços, com os turbantes, enfim. E teve uma amiga nossa, a Bia tá aí, a Bia também tava com a gente, uma amiga nossa, que descobriu um câncer e a gente fez uma maneira para tentar apoiar. Ela estava distante, lá no Amapá, e a gente aqui em São Paulo e Mogi. Então a gente gravou um vídeo com depoimento de cada um, nossos amigos, enviamos para ela e ainda no final eu fiz um tutorial de várias formas de usar lenço. E eu achei super bonitinho.
que ela mandou foto, inclusive, ela com lenço, ela com turbante, né? Então, é um super estilo o lenço também, né? Então eu acho que é muito mais que eu lembro que quando eu era pequena, às vezes passava na rua e ouvia alguém falando assim, ai, tá com lenço na cabeça, tá com câncer, gente. Isso é demais, viu como a gente fala que a nossa sociedade julga? E julga muito. Não, às vezes ela tá com lenço porque ela gosta, e às vezes ela tá com lenço e sem cabelo porque ela raspou, porque ela quer, porque ela gosta, né? Então a gente faz muito julgamento disso tudo. Eu acho que, no geral, o que eu tinha para passar de informação num panorama é isso. Eu acho que a Débora dá para dar um segmento em tudo isso que eu falei, dessa questão, né, do fator psicológico, emocional. Não sei se vocês têm alguma dúvida, quer pontuar alguma coisa já, se der. Eu queria falar uma coisinha antes da Dé começar a falar. Eu perdi a minha mãe com câncer, né? Ela descobriu um câncer de mama e quando foi feito o exame, já tinha mais de 5 anos que ela estava com aquele câncer no seio, né? Então, operou, fez quimioterapia, fez rádio, né? E depois de 1 ano e pouco, ele apareceu no intestino. E aí depois, ele voltou depois de 1 ano no mesmo lugar no intestino, aí teve metástase no corpo inteiro. E eu fico muito feliz, né? Porque quando eu vejo falar que hoje, eu vejo várias pessoas que tiveram câncer, né? Que foram curadas, pessoas que tomam medicação totalmente diferenciada da minha mãe, porque há 25 anos atrás, imagina, a quimioterapia era... Eu lembro que o médico falou assim para mim, já era como se o carro tivesse parado e você ligasse o carro para a quinta marcha de uma vez só, né? Direto. O organismo vai ter mais ou menos esse impacto. E eu fico muito feliz em saber que hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Tem medicação, que você acabou de falar, e até para queda de cabelo, né? Eu acho que o enjoo não é tanto, as pessoas tomam a medicação e não sofrem tanto quanto sofriam no passado, né? Eu acho que a medicina, ela caminhou e andou muito, né, em relação a tudo isso. Eu particularmente fico muito feliz porque eu sei o que minha mãe passou há 25 anos atrás. Então, esse tema, para mim, ele é muito forte, né? Não é só falar de Outubro Rosa, me remete a esse passado, né? Tudo isso que aconteceu. Vai, tá. Evoluímos, né? Sim, Evoluímos sim, em sim. muita coisa, que bom. Esperamos que evoluímos muito mais, que possamos evoluir Mas, muito mais, né? Você falou da questão do enjoo, uma coisa simples que eu orientava para muitos pacientes que eu tinha da parte oncológica e paliativo. Nossa, uma coisa que ajuda muito com a questão dos enjoos, obviamente que o médico vai prescrever algumas medicações para enjoo, mas limonada gelada, a gente até falava, faz uma limonada, põe no congelador, faz gelinho e chupa aquilo, porque o ácido do limão e aquele gelo ajuda a reduzir essa sensação de enjoo, né? Uma bala de hortelã sem açúcar, a gente também acabava orientando, porque ajuda nessa questão do enjoo. Então, às vezes, a gente também pode associar algumas questões alternativas com isso. Temos também a questão de medicina integrativa, né? Então, todas as outras terapias, que daí vai afetar também nesse conjunto por completo, a questão de espiritualidade. Então, hoje a gente já tem estudos que diz que o fator religião e o fator espiritualidade, ele ajuda a você enfrentar muito melhor o câncer. Então, isso tem efeitos nas células, tá? Quando a gente tem uma fé, a gente consegue levar isso mais facilmente. Não precisa ter a religião em si, mas a gente tendo uma crença, algo do tipo, então a gente já tem os estudos que diz sobre isso. As outras terapias, no sentido da medicina integrativa, música, reiki, massagem, são diversas alternativas complementares que vão somatizar durante um tratamento. Então a gente não precisa ficar presa somente à medicação e ponto, né? Até mesmo fazer hoje, eu fiz uma rádio hoje ou uma químio, mas amanhã ou depois de amanhã eu tô um pouco melhor. Eu consigo ir num restaurante que eu tanto quero? Consigo.
Então vá, né? Tentar fazer isso, que é uma forma de você também enfrentar tudo isso, né? Não se isolar de tudo. Obviamente que a gente vai ter alguns períodos que a gente vai querer se reguardar e ficar eu com eu e ponto. Ok, a Uhum. gente precisa respeitar isso, né? Mas que bom que a gente pôde evoluir, que bom que hoje a gente tem espaços assim, né, Jéssica? Porque há 25 anos atrás você teve muita informação sobre isso? Não. E Minha hoje tem tanta idade, hein, informação. Jace? Pois é, Uma vinte e vida. cinco anos, uma vida. A idade da minha filha. A minha mãe, Aí. quando ela faleceu, eu estava grávida da minha filha. Ela tem Então, 25 olha o anos. impacto, né, que tudo isso traz. E ainda grávida você estava. Sim. Isso aí, Dé, Agora, fala aí pra gente. Eu acho muito interessante, né? Eu ia trazer primeiro, antes de falar da psicologia, né, do papel do psicólogo nisso tudo, dois aspectos muito importantes que quase não são falados. A gente hoje tem todo esse espaço para falar, né? O Outubro Rosa está aí, mas que muitas vezes são esquecidos e que eu acho que a Thay trouxe muito bem, que é além desse incentivo à realização dos exames, né, do câncer de mama. Existe uma questão de que ele não é acompanhado com o oferecimento do serviço em larga escala, né, para todas as regiões do país. E a população mais vulnerável são as que mais, né, tem casos, né, estudos mostram isso, pesquisas mostram isso. Então, eu acho que além da gente estimular esses exames, a gente tem que começar nesse movimento a cobrar, né, o poder público para que ele consiga oferecer condições para essas mulheres que sejam efetivamente assistidas pelo SUS. E eu acho que a segunda, que é um grande perigo, que a gente fala muito desse autoexame e autocuidado, só que as pessoas muitas vezes na sociedade colocam de uma forma muito equivocada. Equivocada no sentido de que, assim, o cuidado da saúde, ela não depende exclusivamente do indivíduo, né? Então, não é uma decisão só dela, a gente tem toda uma sociedade, a gente tem vários âmbitos para olhar para isso. E essa concepção acaba por desconsiderar essas questões econômicas e sociais que tem hoje e traz uma consequência muito grave a essas mulheres que elas são diagnosticadas, principalmente porque elas se sentem culpadas, né? Porque, poxa, todo mundo vem com esse, mas você não se cuidou, né? Você não fez o autoexame e tudo mais, e isso agrava muito mais esse diagnóstico dela, né? Olhando para o âmbito emocional. E para a psicologia, a gente não entende de forma nenhuma que o físico seja separado, né, dos determinantes sociais da saúde. Então, por isso, essa abordagem preventiva, ela não pode ser apenas focada em questões biológicas. A gente tem que olhar no âmbito muito maior, porque saúde não é não estar doente, e sim você ter o bem-estar biosocial. Então, a gente tem que olhar três aspectos: o biológico, o psicológico e o social. Eu acho que o papel do psicólogo ele vem muito para prevenir e reduzir esses sintomas emocionais e físicos, né, causados pelo câncer e pelos tratamentos que são, sim, muito agressivos. Né? Esse sentimento, eu acho que o primeiro sentimento que vem com o diagnóstico é o da morte, né? O luto, já começa a se vivenciar esse luto, e a mutilação, né? Que com a cirurgia acaba, infelizmente, acontecendo. Então, para tentar reduzir, fazer com que essa pessoa ressignifique, né, o que é adoecer e que ela consiga trabalhar a autoestima dela e se sentir a sua identidade e a sua autonomia de mulher, que parece que também é perdida nesses casos, né? Porque a sociedade começa a te olhar de uma forma preconceituosa e com dó, como se você virasse realmente um ser incapaz naquilo. Então é um preconceito muito grande. Eu acho que no âmbito social a gente ainda tem muito para batalhar, tanto com órgãos públicos e principalmente em relação a esse preconceito. E a família e amigos é essencial, gente.
Não dá para enfrentar essa doença sozinha, não tem como, né? É desumano, né? Você passar por tudo isso sozinha. Só que eu penso, poxa, essa doença ela afeta também os familiares e os amigos daquela pessoa que está passando por isso. E a gente se questiona, né? Mas o que eu vou falar para aquela pessoa? Mas o que eu vou fazer, né? E eu acho que algumas frases a gente pode olhar que podem ser evitadas, né? Comparações com entes ou com amigos e com outras histórias. Não fica assim, não, vai passar. A impressão que nos dá é só a gente se colocar no lugar do outro, né? Pensa que quando a gente está com um problema, que a gente vai falar com um amigo, a gente vai falar com um familiar, muitas vezes a gente só precisa que ele esteja ali, que ele nos escute. E quando a gente escuta coisas do tipo, mas fulano já passou por isso, eu já passei por isso daqui, foi assim, tudo mais. É com boa intenção. Mas o sentimento que a gente tem é de, poxa, aquilo que eu estou sentindo está sendo desvalorizado, né? Porque a pessoa ela está mais preocupada em fazer comparações do que realmente me ouvir. Então, muitas vezes, eu acho que estar ao lado, se fazer presente, já basta. Chorar, se emocionar com o outro, não há mal nenhum nisso. E eu acho que, assim, procurar ajuda psicológica é essencial. Olhar para o psicológico dessas mulheres e homens também, que como a Thay disse, a gente foca muito na mulher, mulheres unidas contra o câncer de mama, tudo mais, mas homens também podem ter câncer de mama. Então, assim, procurem o SUS, porque existe atendimento psicológico e acompanhamentos psicológicos. Escolas, universidades, né, elas possuem clínicas com atendimento de estagiários e que eu como psicóloga já passei por clínica, já fui estagiária e é um atendimento e um acompanhamento muito legal e que você às vezes consegue um acompanhamento muito mais longo do que no SUS, que acaba às vezes sendo de 3 meses ali, né? Eu sou super a favor do SUS, eu acho que a gente tem, cara, o que muitos países não têm, mas a gente também tem outros meios, né, para conseguir se ajudar. Eu acho que a bandeira que eu quero levantar a gente tem que falar sim, isso tem que parar de ser um tabu. O câncer, no geral, ele precisa parar de ser tabu. As mulheres, elas precisam se unir, se conscientizar, mas também começar a cobrar dos órgãos públicos para que a gente exerça o nosso direito, né? O nosso direito de ter uma assistência digna e que consiga ser acompanhada e caso isso venha acontecer, que a gente consiga salvar vidas. Eu acho que era um pouquinho do meu recado, não tinha tanto conteúdo aí como a Thay, né, tão profundo no autoexame e tudo mais, mas tentar trazer um pouquinho assim do papel da psicologia neste sentido e falar que as pessoas elas precisam realmente procurar ajuda de profissionais e saber que elas não estão sozinhas, né? Amigos, familiares e principalmente um profissional que consiga dar todo o suporte neste sentido, nessa grande jornada que cada um sabe que é muito individual e cada um sabe o que é para si. Eu acho, Adé, que você trouxe aí 2 pontos que é importante a gente falar também, a questão quando retira essa mama, então a gente tem legislação hoje que essa mulher também tem o direito dessa prótese, então o SUS oferta essa prótese de silicone para ela e faz todo o trabalho ali de reconstituição dessa mama, então isso é importante que essa informação também chegue a todo mundo. E a gente tem um outro aspecto, eu não vou entrar muito a fundo, que daí também eu não domino essa questão. E hoje estou sem as advogadas aqui em casa, foram tudo viajar, viu? Me largaram aqui. Mas a gente tem a questão, mas logo eu tô indo, logo eu tô, né? Lembra das minhas férias. A gente tem a questão de legislação também, trabalhista e de todos os outros direitos que a pessoa com câncer ela tem enquanto ela estiver em tratamento. Então tem a questão de aposentadoria, tem a questão de quando financia casa, dependendo ela não precisa arcar com alguns recursos.
tem a questão de declaração de imposto de renda, tem vários outros recursos que a pessoa que faz o tratamento do câncer, ela tem um direito aí legislativo, tá? Então, eu acho que isso é uma informação que muitas vezes é difícil e é pouco passado, mas que vale a pena ir atrás e questionar aí as pessoas que têm maior domínio sobre esse assunto, né? Isso mesmo, tá? Eu acho que chegou a hora, a gente está no movimento, né? No Brasil como um todo, político muito grande, pandemia e tudo mais, eu acho que eu tento sempre ver o lado bom das coisas, né? Que tudo isso veio nos trazer e está trazendo muitos ensinamentos, e como tudo, eu acho que chegou a hora, principalmente, da gente lutar pelos nossos direitos, né? Como mulher, mas principalmente como ser humano que todos temos. Então, eu acho que é isso. Gente, eu tô aqui encantada. Eu ficaria aqui mais 2 horas, 3 horas ouvindo vocês falarem. Teve muitas coisas que foram faladas, né, que eu não sabia, né? Inclusive essa parte de legislativa aí, eu não tinha ideia de nada disso. Muito obrigada por vocês terem aceito o convite. Eu vou salvar, né, essa live e ela também vai ser colocada no canal para as pessoas também saberem ter todas as informações que vocês passaram. Foi fantástico, assim, nossa, passou, olha, quase 1 hora. Ó, nem vi a hora passar. Pois é. Nem Gente, assim, vi. muita coisa. Nossa, Thay, você falou muita coisa, muita coisa. Muito obrigada mesmo por tudo isso E que tem você. assunto, hein? Nossa, e a gente pode marcar outras vezes para a gente estar falando, abordar esses assuntos, porque é muito legal, né? Muita informação mesmo. Eu acho que e só para finalizar aqui, a gente falou dessa questão de informação. Hoje a gente vive numa cultura que a gente tem um fácil acesso em todas as informações, né? E aí a gente precisa filtrar que tipo de informação a gente está recebendo. E aí eu deixo como base que quando quiserem saber a respeito mais de câncer, o site mais confiável, as informações mais confiáveis é do INCA. Então a gente usa o INCA e o Ministério da Saúde como base de referência em relação ao câncer, tá? Então o INCA é um Instituto Nacional aí do Câncer, é um site fidedigno, então qualquer informação designada deles, passada por eles, eu acho que são informações confiáveis, tá? Gente, eu vou deixar para que vocês se despeçam. Agradeço demais se vocês quiserem deixar suas redes sociais para que as pessoas possam estar acompanhando vocês, seguindo vocês. Fiquem à vontade. Eu agradeço o convite. Eu acho que quando a gente falou lá no voluntariado, né, no Fraternidade Sem Fronteiras, que, poxa, fiquei muito, muito feliz com esse convite, animada para chegar a outubro. Agradeço demais esse espaço, que a gente tenha mais espaços como esse, pessoas como você que promovem esses espaços para a gente discutir abertamente. E, poxa, quem quiser me segue no Instagram, Deinhota, né? Dhinhota, é um pouquinho diferente sobrenome, rola um pouquinho, mas é fácil para escrever. E no LinkedIn também me acha como Débora Inhota, só me adicionar lá. Se quiser bater um papo, seja sobre esse assunto, seja assunto que vier, a gente tá topando, e da próxima vez a gente marca uma live mais. A Flávia colocou aqui no chat que já se apalpou inteira. Gostei, isso aí. Isso aí. Ó, a Alessandra falando parabéns, que foi incrível, o pessoal gostou aí. Que bom, que bom, que bom. E a Débora não pode pôr H no nome dela, porque senão ela fica brava. Que eu não sei da onde eu tirei que era Débora com H no final. É só com H no Instagram, que é DEH. Então faz sentido da onde eu tirei o H, pode ser. Viu em algum lugar, né? Em algum lugar, né? O meu Instagram aí é um pouco mais complicado, é Thay com HY, né? _ Forastieri.
Quem quiser pode me seguir também, se tiver alguma questão de dúvida. A Flávia, vamos contratar, gente, a Flávia para ser nossa secretária, porque tudo que ela fala, ela já põe lá no chat. Tô gostando dessa eficiência. Para quem chegou depois, a Débora falou aí da ONG, né? Então a gente tem aí o Fraternidade na Rua São Paulo e o Fraternidade Sem Fronteiras, para quem quiser ser voluntário, vem também aí participar com a gente. Eu conheci a Jace e a Débora lá, e aí depois eu descobri que a Jace mora 6 casas da minha aqui em São Paulo. Enfim, então uma coisa leva a outra. Eu acho que a Débora virou uma super amiga, me deu um bolo muito lindo de aniversário. Fez o meu Foto do bolo. a minha foto do bolo foi um Patrick. A Alessandra tá aí. A Alessandra foi a prova de todas as histórias com o Patrick. E a tá boa, mas eu acho que a gente soma e a gente precisa agregar informação, agregar valor. Onde a gente estiver, a gente precisa agregar valor. Isso é algo que eu tenho como reflexão de vida. Então, se eu estou no meu trabalho, eu preciso agregar valor onde eu estou. Se eu estou na fraternidade, eu preciso agregar valor onde eu estou. Se eu estou em casa, eu preciso agregar valor onde eu estou. A minha mãe tá aí, que eu tô vendo. Às vezes em casa eu agrego valor, mas sou um pouco mais nervosinha, que fora de casa eu não sou. Mas obrigado por me aturarem, mas só não me estressar. Oh, meu Deus, sem mas e também eu tenho o LinkedIn. O LinkedIn é algo que eu mexo muito mais, eu tenho bastante mais contato, faço bastante troca com as pessoas, então no LinkedIn eu tô Tainara Martins. Se alguém também quiser alguma troca, alguma sugestão, podem me procurar. Gente, eu quero agradecer a todos que estão presentes assistindo essa live, participando, né, desse bate-papo assim muito bacana. Eu fico muito feliz porque são 2 amigas e faz parte da família Fraternidade, né? Então, assim, a Fraternidade é uma família enorme. A minha família cresceu e está crescendo muito, né? Com todas essas pessoas que eu estou tendo a oportunidade de conhecer, né? E vocês 2 são uma das 2 irmãs que eu ganhei na Fraternidade. Muito, muito, muito obrigada por ter aceito. Vamos marcar outra live, porque eu adorei. A gente bater esse papo descontraído, né? Não ficou pesado, falamos de coisa séria, mas de uma maneira leve, de uma maneira amorosa, né? Para não deixar o tema pesado. Então, muito, muito obrigada pelo carinho de vocês. Gente, essa live vai ficar gravada, como eu já falei, né? Vai ficar no meu Instagram, eu vou marcar as meninas. E depois vai também para o canal. Essa ideia de fazer essas lives é que no meio da pandemia eu acabei criando uma página no Facebook que chama Mãos que se Ajudam, né? E aí as pessoas começaram a me procurar se eu estou desempregada. Eu falei, gente, como é que eu posso ajudar? E aí tive a ideia de fazer essa página, é uma página que está crescendo, tem quase 900 pessoas e eu não faço divulgação, né? E resolvi trazer as pessoas que estão lá para fazer live e convidar pessoas também para trazer assuntos diferentes, como hoje, falando do Outubro Rosa, e outros aspectos também, outros assuntos, né? E eu estou muito feliz porque ajudar o próximo, eu acho que é um caminho que a gente tem que estar sempre seguir, né? Não olhar só para o nosso umbigo, abrir mais os horizontes, ver que tem pessoas na sua frente, do seu lado e atrás, né? Não olhar só para você, olhar para o próximo. Também é isso que eu tento fazer com essas lives, levando boas informações e convidando pessoas lindas como vocês 2. Obrigada, meninas. Eu vou terminar a live para poder não perder, para ficar gravada, tá? Beijos. Gente, obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau. Beijinhos. Tchau.